Deus abençoe sua casa, sua família. Agora são exatamente 7 e 8 da manhã, horário aqui do Reino Unido, 4 e 8 da manhã, horário do Brasil. E nós estamos aqui no nosso Devocional da Manhã. Eu vou dando bem-vindo para nossa querida irmã Ivone Coutinho. Gratidão a Deus sempre por sua vida e pelo seu ministério. Deus abençoe cada um de vocês de uma forma maravilhosa. Minha gente, eu já quero me posicionar aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. O Devocional da Manhã tem essa perspectiva de ser algo breve. Nós eventualmente concluímos aí por volta das 7h30, no máximo 7h35, e eu quero aqui compartilhar uma palavra com vocês. Ao final nós oramos mais uma vez e também agradecemos a Deus mais uma vez. Agora são exatamente 7h09, hoje é o dia 2 de fevereiro de 2021, e a expressão permanece a mesma, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero te incentivar, antes até de compartilhar aqui a palavra, a estar sempre ligado nas nossas redes sociais, tanto aqui no Facebook, Instagram, no YouTube também. Nós temos um canal no YouTube, o pessoal do nosso Ministério de Mídia tem postado lá conteúdos, mensagens, etc. Então esteja conectado, esteja atento aí às nossas mídias sociais, porque isso vai fazer você estar acessando conteúdos que vão ser bênção na sua vida. Minha gente, quero compartilhar com vocês, eu dizia ontem que eu me propus nesses dias a estarmos compartilhando textos dentro do livro de Provérbios. Provérbios, para mim, é um livro excepcional das Escrituras. É um livro que é uma chave de sabedoria, são 31 capítulos. A grande parte desse texto, ou quase que todo o texto, foi escrito por Salomão, embora haver algumas adições aqui do rei Lemuel, de um ou outro personagem, mas absolutamente o livro é atribuído ao rei Salomão, e é um livro que cada texto, cada verso, se refletido da forma adequada, ministra de forma abundante nos nossos corações. Ontem eu trouxe uma palavra em Provérbios, você tem acesso a ela aqui na nossa fanpage. Hoje eu quero mais uma vez refletir no texto de Provérbios. Como eu disse ontem, eu não estou fazendo reflexões sequenciais, como que capítulo 1, 2, 3, mas meditando em alguns versos que eu acredito serem potenciais para o nosso crescimento dentro dessa narrativa bíblica. Eu quero te convidar então a refletirmos em Provérbios. Você que tem a Bíblia em casa, eu sempre gosto de fazer isso, porque eu acho que é importante. Se você anota aí, depois você reflete no texto pessoalmente, medita, isso traz favor de Deus para a sua vida. Muito obrigado por todas as felicitações que estão chegando por aqui. Eu fico sempre muito grato a Deus e feliz pela vida de cada um de vocês. Então, Provérbios capítulo 28, vamos aqui ao verso 13, apenas o verso 13. Provérbios 28 e o verso 13. Diz assim o texto, pelo menos na tradução que eu estou usando aqui, que é Almeida Corrigida Fiel, a tradução que eu estou usando hoje. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Leia uma vez mais, de modo a fixar na sua mente e no seu coração. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Há uma ênfase nessa expressão. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Embora a reflexão se dará em absoluto no texto de Provérbios, eu quero ainda fazer a adição de um texto do Salmo 32, versos 1 a 5. Diz assim o texto: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, enquanto me calei, consumiram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, versos 1 a 5. Isso aqui é um salmo de Davi, depois que ele eventualmente cometeu aquele pecado que é sabido de todos, com Betseba. Minha gente, eu estava pensando nesse texto e eu quero colocar para vocês aqui a tragédia do pecado oculto. A mentalidade que temos, e é interessante a gente avaliar isso, é que, em geral, quando alguém comete uma falta, quando alguém comete um erro, quando alguém comete um pecado, a postura inicial é de esconder. Eu costumo chamar isso de síndrome de Adão, em uma referência àquilo que Adão faz no Éden, então logo ele peca. Adão, quando peca, o texto vai dizer que ele e Eva tentam ilusoriamente esconder-se
de Deus. E até hoje, quando alguém comete uma falta, quando alguém comete um erro, você vai verificar a pessoa de alguma forma tentando esconder. Já percebeu aquelas pessoas que são eventualmente presas? Você vai perceber que tentam esconder o rosto, tentam se ocultar. Me parece isso está impregnado no subconsciente do ser humano. A tentativa de esconder as suas faltas. Uma criança, quando ainda pequena, ela quando eventualmente faz uma coisa que não deveria fazer, você fala, menino, o que você está fazendo? A primeira coisa que ele faz é tentar esconder a mãozinha, tentar ocultar aquilo que ele está fazendo de errado. Então isso de alguma forma está impregnado em nós. A tentativa de esconder as nossas faltas, a tentativa de esconder as nossas falhas, a tentativa de esconder os nossos pecados. Mas eventualmente a pergunta seria a seguinte: por que tentamos esconder as nossas faltas? Por que tentamos esconder as nossas falhas? Por que tentamos ocultar os nossos eventuais pecados, erros ou dolos, ou aquilo que nós fazemos que não deveríamos fazer? Talvez a resposta mais objetiva, embora eu creio que esse assunto é muito amplo, seja o fato de nós compreendermos equivocadamente, muitas das vezes, que esta é a saída mais fácil, que este é o jeito mais prático de resolver eventualmente os nossos problemas. Na ideia do seguinte: olha, se eu não mencionar para ninguém, vai ficar tudo bem, ou ninguém vai ficar sabendo, deixa isso para lá, não vou mexer nisso, isso vai trazer transtorno, isso vai trazer problemas, isso vai trazer dificuldade. E nessa equivocada ideia de que não mencionar o assunto, não tratar o assunto, manter o escondido, o oculto, a gente está resolvendo ou evitando problemas, na verdade a gente está criando um problema muito maior. Eu tenho atendido pessoas ao longo dessa caminhada ministerial, desde a minha juventude, sendo líder de jovens, que enfrentaram problemas seríssimos na tentativa de ocultar eventuais erros, pecados ou faltas. Então, a minha proposta é pensar com você a respeito desse texto. E é interessante que ele deixa claro os problemas que eventualmente nós podemos ter quando nós escondemos as nossas faltas e não as tratamos, quando nós ocultamos os nossos pecados e não os tratamos como deve ser feito. E aí eu acentuo aqui alguns pontos que eu queria que você depois pensasse com calma sobre problemas ou dificuldades que são geradas quando se há essa tentativa de ocultar eventuais falhas. O primeiro deles é a atitude de ocultar eventuais pecados ou faltas deixa-nos susceptíveis às acusações do diabo. Você sabia que o termo diabo vem de uma expressão grega, diabolos, que significa literalmente acusador. Quando nós ocultamos as nossas faltas, nós ficamos vulneráveis às acusações do diabo. E o diabo, ele é, se assim posso dizer, mestre nas acusações. Existem pessoas sendo literalmente defraudadas, existem pessoas sofrendo choques emocionais terríveis em razões de acusações do adversário. E o diabo, ele acusa, ele deixa o indivíduo, veja, e é interessante a gente verificar o que Davi diz aqui no Salmo 32 e no verso 3: enquanto me calei, os meus ossos se consumiam ou se quebravam pelo meu bramido o dia todo. Há uma sensação de um desgaste, de uma pressão muito grande enquanto eventualmente nós faltamos ou pecamos propriamente dito e não confessamos. Então, a falta de confissão, a falta de tratamento das nossas falhas nos deixa susceptíveis às acusações do diabo. E como eu disse, existem pessoas sofrendo absurdamente acusações do diabo. E as acusações, elas tiram a nossa motivação de caminhar adiante, elas tiram a nossa motivação de louvar ao Senhor. Quantas pessoas que às vezes vão à igreja, mas em razão das acusações não conseguem prestar um culto de louvor a Deus. A mente é atacada o tempo todo. Lembra do que você fez? Olha, você não merece estar aqui, você não deveria estar aqui. E quantos cedem a essas acusações e se entregam a uma vida deliberada de faltas e erros. Então, é preciso considerar isso, que pecados ocultos, faltas ocultas ou pecados não tratados deixam-nos susceptíveis às acusações do adversário. Você vai perceber nesse texto de Davi colocando, era como se os ossos dele estivessem sendo esmagados. Isso é muito forte. É como se a estrutura dele estivesse sendo
prensada literalmente enquanto ele não confessou o seu pecado. Segundo, os pecados ocultos, as faltas ocultas, são como que uma prisão de alma. Veja o que o texto diz lá, nós lemos Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera. Pessoas que eventualmente escondem as suas faltas perdem a capacidade de caminhar adiante. Quantas pessoas não conseguem evoluir, não conseguem progredir, não conseguem avançar e às vezes pergunta-se a si mesmo, por que que não dá certo? Por que que eu me esforço tanto e não vou adiante? Por que que eu trabalho tanto e as coisas não acontecem? Talvez são coisas que precisam ser tratadas, são entraves espirituais, são práticas que eventualmente estão comprometendo o seu avanço e a gente precisa lidar com isso de forma muito sincera. O único caminho da gente vencer isso é lidar de forma sincera, é verificar que é um problema, buscar ajuda, buscar auxílio para que isso seja superado. Então, perceba, obviamente eu não estou aqui generalizando, porque existem desafios que nós enfrentamos na vida que às vezes é propósito de Deus, são situações que se estabelecem por um propósito divino, mas existem situações em absoluto que não avançam, que não progridem, que não melhoram, porque existem coisas que precisam ser tratadas e não estão sendo devidamente tratadas. Então, pecados ocultos são uma prisão de alma. Terceiro, pecados ou faltas escondidas dão legalidade ou permissão ao diabo. Pastor, o que significa esse negócio de dar legalidade ao diabo? O adversário é um ser, um indivíduo extremamente legalista, no sentido que ele busca brechas na nossa existência para nos atingir. E o pecado é como se você deixasse uma porta aberta, dando acesso ao adversário à sua existência, à sua vida, à sua família. Então, os pecados ocultos, eles dão legalidade, dão permissão ao diabo para eventualmente ele atingir a nossa vida, para eventualmente ele comprometer a nossa existência. Então, é preciso ter essa atenção. Quando você comete uma falta, quando você comete um erro, quando você comete um pecado, e isso não é tratado, isso não é exposto, você está dando legalidade para que o adversário eventualmente atue contra a sua vida, trabalhe contra a sua vida, e isso é muito sério. Como eu disse, existem pessoas sofrendo coisas terríveis por causa de pecados ocultos. Quarto, e quase que concluo, pecados ocultos comprometem em absoluto nossa comunhão com Deus. Existe um texto lá em Isaías que diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, seus ouvidos não estão tampados ou agravados para que não possa ouvir, mas os nossos ou os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele compromete a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então é preciso ter atenção nisso. Veja, quando Davi faz a sua confissão, eu diria sua confissão pública de falta, Salmo de número 51, ele vai dizer assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque ele estava consciente que o pecado comprometeria severamente a sua comunhão com Deus. Quantas pessoas, e me permita, mortas espiritualmente, pessoas que eventualmente até estão inseridas em contexto de igreja, inseridos em contexto de comunidade cristãs, mas estão mortas, perderam a condição de caminhar em Deus. Isso porque eventualmente cometeram faltas, falhas, e isso não foi tratado. O pecado, como diziam pastores antigos, ele é como uma lepra, ele vai nos deteriorando pouco a pouco. Às vezes a pessoa não percebe de início, mas ele vai te defraudando, vai te deteriorando e vai fazendo com que você chegue a uma posição das mais caóticas possível. Então é preciso ter essa atenção. Então, repito, pecados ocultos, primeiro, eles nos deixam susceptíveis às acusações do adversário. Segundo, eles são uma prisão de alma. Terceiro, eles dão legalidade ou permissão para que o diabo atue contra as nossas vidas. E quarto, eles comprometem diretamente a nossa comunhão com Deus. Agora, como vencermos isso? O texto nos oferece essa resposta. Provérbios 28, verso 13. O que encobre, ou seja, o que esconde as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Existem duas atitudes, escute bem, você que está em casa agora, que são 7h22 da manhã. Existem duas atitudes que nos dão graça para nós vencermos tudo isso agora que eu acabo de mencionar. É a postura da confissão, quando eu exponho, quando eu trato,
quando eu coloco, quando eu exponho, quando eu busco ajuda, quando eu busco tratamento para aquilo que eventualmente eu fiz de errado, eu alcanço favor da parte de Deus. Aí existem uns versos na Bíblia que eu queria que você inclusive anotasse. 1 João capítulo 1, verso 9. Olha que lenitivo, olha que texto maravilhoso das Escrituras. Se confessarmos, veja que é condicional, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que maravilha! Se nós confessarmos as nossas faltas, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós expormos as nossas dificuldades, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa maravilhosa! Esse texto é um texto poderoso, é um texto maravilhoso, é um conforto para a nossa alma, porque lamentavelmente, por mais que nós não queiramos, eventualmente nós falhamos, nós podemos vir a pecar, mas se pecarmos e confessarmos esses pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Agora veja o que diz o texto de Miqueias, capítulo 7, o verso 7. Olha que maravilha! Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Volto a dizer, Miqueias 7:7. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esquece da transgressão do restante da sua herança? O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7 e versículo 7. Que maravilha! Quando eventualmente nós faltamos ou falhamos ou pecamos, confessamos a Deus, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos a nossa dificuldade. O texto diz que o Senhor lança os nossos pecados, as nossas faltas nas profundezas do mar. Essa expressão é uma expressão no sentido de que o Senhor se esquece das faltas que nós cometemos. Isso é maravilhoso. Por fim, veja que texto, Isaías capítulo 43 e verso 25, eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e não me lembro dos seus pecados. Então a primeira postura para que nós eventualmente vençamos a tragédia do pecado oculto é a confissão. A confissão é dolorosa, a confissão é desafiadora. Talvez um dos maiores desafios da nossa caminhada é expor os nossos erros, é colocar para fora aquilo que nós fazemos que eventualmente não agrada a Deus, porque isso traz vergonha, isso traz constrangimento, isso talvez a princípio pareça trazer problemas, mas na verdade esse é o caminho da cura. O caminho da cura por vezes é doloroso, desafiador, mas no seu final ele gera frutos maravilhosos. Mas veja bem o que o texto diz: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa. Não basta a confissão tem que ser acompanhada de uma resolução de alma, de deixar aquela prática, de abandonar aquela postura, de procurar não cometer mais aquilo que eventualmente nós cometemos e que desagradou a Deus. Eu costumo dizer, minha gente, que boa vontade por si só não nos dá graça para vencer o pecado ou vencer as dificuldades. Ou seja, eu dizer assim, não, eu quero vencer, isso por si só não nos dá graça. Pastor, então o que me faz ter graça para vencer o pecado? Gálatas capítulo 5, verso 16, tem um verso maravilhoso que diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, ou andai em Espírito, e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Sabe, minha gente, se nós desejarmos, vencermos de fato os desejos que militam na nossa carne, essa predisposição que nós outros temos, ainda que involuntariamente, de fazer aquilo que desagrada a Deus, é como São Paulo diz num dos seus textos: o mal que eu não quero fazer, eu acabo por fazer, mas o bem eu não consigo fazer, expondo a vulnerabilidade. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, mas deixando claro a existência dessa luta insistente na nossa existência, enquanto carne, enquanto espírito, a carne lutando para que nós façamos a sua vontade. A única forma de nós vencermos os desejos insistentes da nossa carne que militam em nós é andarmos no Espírito, é buscarmos termos uma vida cheia do Espírito Santo, como diz lá em Efésios capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é isso que vai nos condicionar a ter vitória sobre as nossas muitas inclinações que eventualmente desagradam a Deus. Minha gente, nesta
nesta manhã eu quero concluir contando para vocês aqui uma história interessante. Eu já relatei ela algumas vezes, é uma pequena história, tá bem? Não com H, mas uma história com E, tá bem? É uma ilustração, na verdade, de um garoto chamado Pedrinho. Diz essa pequena história que esse garoto tinha uma irmã chamada Marinha e eles estavam certo tempo passando férias na casa dos seus avós. Eu acho essa história interessante, conectando ela com aquilo que eu acabo de compartilhar e posteriormente eu oro com vocês. Eles estão passando férias na casa da avó e o Pedrinho, numa certa manhã, num acidente, lembra, eu não sei se todos lembram do estilingue, né? Ele coloca uma pedra no estilingue e ele solta essa pedra a esmo e essa pedra eventualmente atinge o ganso da sua avó e o ganso morreu subitamente. Era um ganso muito querido ali pela sua avó, pelo pessoal do sítio onde a avó vivia. O Pedrinho ficou muito assustado, enterrou o ganso debaixo de um pé de jabuticaba e pensou que estava tudo resolvido. Mas nisso que ele o faz, vai dizer a história, vai dizer a ilustração, que a sua irmã Marinha viu o que ele havia feito. Então Marinha se aproxima dele e diz assim: Pedrinho, eu vi que você matou o ganso da vovó e é o seguinte, a partir de hoje, todas as minhas responsabilidades aqui no sítio eu vou passar para você. Se eu tinha que lavar louça, você que vai lavar. Se eu tinha que varrer a casa, você que vai varrer. E se você não fizer isso, eu vou contar para a vovó que você matou o ganso. O Pedrinho, obviamente, ficou muito assustado e, temendo as consequências, ele então começa a se submeter a tudo aquilo que a sua irmã impunha sobre ele. E os dias vão passando e o Pedrinho vai se entristecendo. Ele vai se entristecendo porque ele está numa situação extremamente delicada, né, do ponto de vista da ilustração, porque não podia contar o que aconteceu, está refém da sua irmã, até que um dia Pedrinho disse: eu não vou mais viver essa situação, eu não vou mais ficar sob o jugo da minha irmã, eu vou contar para a vovó o que eu fiz. Vai ser difícil, pode ser que ela me puna, pode ser que ela me deixe de castigo, mas eu vou contar para ela o que eu fiz. Ele então chega diante da avó, todo sem jeito, todo constrangido, dizendo: vovó, eu preciso contar uma coisa para a senhora. A avó diz: diga, meu filho. Vovó, eu não sei nem por onde começar, mas isso está me afligindo muito e eu quero colocar isso para a senhora. A avó insiste, então diz: meu filho, diz: vovó, sabe o ganso fulano? A avó diz: sim, sei. Foi eu que matei o ganso, vovó. Eu matei ele, enterrei lá debaixo do pé de jabuticaba, foi por acidente, eu não queria ter feito, mas eu fiz. A avó dá um sorriso e disse: meu filho, eu estava no andar de cima e eu vi tudo o que aconteceu. Eu só estava esperando você chegar e compartilhar comigo. Minha gente, deixa eu dizer para você, Deus sabe aquilo que nós fizemos, eventualmente de errado. Lá no Salmo 103, o texto diz assim: ele sabe, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que a gente é pó. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas dificuldades. Confessa e libere-se do fardo da culpa. Exponha e libere-se do julgo das acusações. Confesse e caminhe livre no Senhor. Lembre-se do texto que nós lemos lá em 1 João capítulo 1 e o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as ofensas e todos os pecados. Que a graça de Cristo Jesus te alcance. Libere-se dessas culpas, libere-se desse julgo, libere-se dessas coisas escondidas, exponha. Trate isso, busque ajuda. Se você faz parte da igreja local, nós estamos aqui para orar pela sua vida, para repreendermos o mal e caminhe livre no Senhor. Porque enquanto não confessarmos, a nossa comunhão está comprometida. Porque enquanto não tratarmos, nós estamos distantes daquele que pode eventualmente agir na nossa vida. Minha gente, nós podemos perder tudo nessa existência, mas não podemos perder a comunhão e o relacionamento com Deus. Eu repito e concluo essa palavra dizendo: o que encobre as suas transgressões, olha que sério, nunca prosperará. Não vai dar certo, não vai acontecer, não vai adiante, não vai desenvolver. Contudo, há uma preposição: mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia, alcançarão favor. Há sempre favor de Deus estabelecido sobre nós, há sempre perdão e graça de Deus para aqueles que se aproximam dele e confessam as suas faltas, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar. Lembra do texto de Isaías? E em definitivo concluo: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os farei brancos como a neve. O Senhor tem poder para purificar as nossas ofensas, as nossas faltas e nos ofertar uma nova oportunidade
Não se renda às acusações do adversário. Não se renda. Lembre-se, o sangue de Cristo Jesus. Olha que maravilha. Eu sinto graça para falar isso para vocês. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos orar? Estenda sua mão comigo aí na sua casa. Nós vamos nos colocar diante de Deus agora, pedindo perdão pelas nossas falhas. É uma oração de pedir perdão. Aquelas que nós cometemos conscientemente, aquelas que nós cometemos inconscientemente, em razão da nossa natureza, vamos nos colocar diante de Deus. E que perdão lhe alcance, graça lhe alcance, coragem para tratar aquilo que precisa ser tratado lhe alcance. E o inimigo que fica à volta tentando nos acusar, seja em definitivo vencido e envergonhado para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço por esses tão preciosos filhos e filhas que nos acompanham através dessa transmissão. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com os teus servos. Que a sua graça possa alcançá-los esta manhã. Que o seu favor possa alcançá-los esta manhã. Ó Pai, existem situações ou existem faltas que cometemos que nos envergonham, que nos entristecem, que nos colocam numa posição, às vezes, de reféns daquilo que nós eventualmente fizemos de mal ou de errado. Mas nesta manhã eu estou ministrando e profetizando liberação espiritual. Que haja uma graça da sua parte envolvendo o coração dos teus filhos e uma consciência que, se nós confessarmos as nossas faltas, o Senhor é fiel para nos perdoar. Que o alcance do teu perdão alcance o coração dos teus filhos e que eles compreendam que não há pecado, que não há falha, que o seu sangue não possa purificar. Ó Deus, aqueles que eventualmente estão sendo bombardeados por acusações na mente e na alma, deles graça para confessar e deixar e serem liberados dessas acusações. Eu estou repreendendo o acusador, Pai, aquele que se coloca todos os dias na posição de nos acusar, de nos confrontar. Maior é o Senhor que está conosco. Diz a tua palavra. Digo-vos essas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos junto ao Pai um advogado, a saber, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ó Senhor, advoga as nossas causas. Que os teus filhos sintam próximo deles. A expressão advogado significa paracleto, aquele que está ao lado. Ah, Senhor, que eles possam sentir ao lado deles a sua presença, o Senhor dando-lhes graça. Que perdão possa ser gerado sobre os teus filhos. Que cura para as feridas provocadas pelo pecado seja estabelecida para a glória que há no teu nome. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Minha gente, Deus abençoe vocês. Favor de Deus seja sobre a vida de vocês. Graça de Deus seja sobre a vida de vocês. Agora são 7h36. Eu vou me despedindo de vocês aqui nesse devocional da manhã. Amanhã nós vamos estar aqui de volta, dia 3 de fevereiro, quarta-feira, compartilhando mais uma vez uma palavra. Eu desejo para você uma terça-feira extraordinária. Obrigado aí pelas muitas felicitações em razão do meu aniversário. Gratidão. Eu conto muito, meus irmãos, com as orações de vocês. Elas são indispensáveis. São elas que fazem com que a gente continue caminhando, crendo sempre que Deus está no controle e na direção de todas as coisas. Então manda um monte de coraçãozinho, assim a gente vai despedir. Eu quero deixar para você um virtual hug, né? Um abraço virtual assim, ó, bem apertado. Deus abençoe vocês, gente. Olha, que essa semana seja maravilhosa, que o Senhor possa te surpreender, que haja um presente de Deus na sequência dessa semana, que haja graça de Deus, favor de Deus, portas abertas, que haja cura para suas feridas, saúde. Eu quero ministrar sobre vocês saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, graça abundante da parte de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês. Vos amo em Cristo, eu e a minha casa. Deus abençoe. Thaísa, permanecemos orando pelo Diogo, viu? Deus abençoe a sua casa, a sua família aí desde Portugal. Deus abençoe vocês.